E aí, pessoal, boa tarde a todos. Deixa eu compartilhar minha tela aqui logo. Bom, primeiramente eu queria agradecer ao pessoal da... Tá todo mundo me ouvindo, né? Queria agradecer ao pessoal da Sim. Guava por ter aberto a oportunidade aí e agradecer, obviamente, o interesse pela palestra. Enfim, eu queria avisar alguns avisos antes. Primeiro que é a primeira vez que eu estou dando essa palestra, então eu vou segurar as perguntas, as dúvidas e os comentários até o final. E aí, lembrando que todo feedback é bem-vindo. Um outro aviso é que a palestra é curta, é rápida. Meu objetivo aqui é mostrar para vocês uma estrutura que tem me ajudado a, enfim, organizar meus pensamentos e meu conhecimento também. Como vocês podem ver aqui, eu não sou uma pessoa muito organizada, tá? E eu imagino que vocês estejam rindo aí, mas os microfones estão mutados, então... Renata chora. E, enfim, essa estrutura que eu vou apresentar para vocês hoje é uma coisa que tem me ajudado a organizar meu conhecimento, meus pensamentos e a apresentar isso para outras pessoas. Eu queria fazer dois comentários antes de começar também, não associados. O primeiro é um elogio a Daniel, porque o título da palestra dele foi sensacional, porque programar a mente de um programador eu achei gold. E Me ajudou nele. o segundo comentário é que essa ia ser a primeira vez que eu ia apresentar uma palestra sem camisa, mas Renata me obrigou a colocar uma camisa. E, enfim, vamos começar. Por mim pode Eu tirar. queria, eu queria começar falando um pouquinho sobre storytelling, o que é storytelling, né? E storytelling é uma ferramenta que a gente usa desde antigamente para retenção de aprendizado, para engajamento de audiência e tal. Muito antes de a gente ter linguagem escrita, a gente tinha a tradição oral de passar contos e mitos para as próximas gerações. E esses contos e mitos nada mais eram do que o conhecimento da época, sabe? Porque a gente não tinha as medições científicas que a gente tem hoje, então os mitos eram a forma como a gente entendia a criação das coisas e como o mundo funcionava ao nosso redor. E aí, com esse gancho, eu vou trazer uma frase de um psicólogo chamado Jerome Bruner, que foi um cara que estudou educação durante muito tempo e ele liderou uma parada conhecida como a Revolução Cognitiva da década de 60 nos Estados Unidos. E ele fala que histórias são até 22 vezes mais memoráveis do que fatos. E é por isso que, quando a gente lembra de Se Eu Fosse Você, a gente lembra que Tony Ramos e Glória Pires, eles trocam de corpo. Mas pouquíssima gente lembra do nome da filha deles no filme. E pouca gente lembra do nome dos personagens de Tony Ramos e Glória Pires. Acontece que a troca de corpos é um elemento narrativo. Então é mais fácil pra gente se associar a ele, é mais fácil pra a gente lembrar disso, no final das contas. E o nome se apresenta aí, o nome dos personagens se apresenta aí como um dado, como uma coisa que, enfim, está na história, mas que não faz parte do elemento narrativo, né? Ele é apenas um elemento factual dentro da história. Dentro do contexto de software, storytelling já é usado em muitos estágios de desenvolvimento de produtos digitais e há muito tempo também, não é nada novo. Desde a concepção do produto até o design usa user stories para tentar entender melhor e definir fluxos para aplicação digital. A gente também tem a criação de personas que ajudam a gente a entender quem são os clientes e quem são os usuários do produto, também entender um pouquinho sobre o negócio. E até o final, pitch é uma grande coisa de storytelling, né? É um grande momento de venda desse produto digital. E no final das contas, storytelling é sempre sobre conexão interpessoal, é sempre sobre emoção. A gente quer se conectar com a audiência e a gente quer se conectar com o maior número de pessoas possível. Como eu tinha comentado antes, isso é uma forma de garantir que o aprendizado vai ser passado, que o conhecimento que você está querendo passar ali vai ser, de fato, passado. E é por isso que a gente se conecta com os milhares de séries e filmes que a gente assiste, mesmo que sejam coisas totalmente ficcionais, mesmo que sejam coisas
totalmente descoladas da realidade. Titanic nem é tão descolado da realidade assim, né? Na verdade é baseado em fato real. Mas a gente se conecta com aqueles personagens fictícios porque, enfim, eles contam uma história e a gente se associa a essa história. A gente se associa àqueles defeitos e aquelas coisas todas que as séries e os filmes apresentam pra gente. Mas aí quando eu tô falando de uma coisa extremamente técnica, como é que eu transformo uma coisa técnica numa história? Aí eu vou começar a falar com vocês sobre uma ferramenta que esse cara aqui criou dentro do storytelling. Esse cara é Joseph Campbell. Ele estudou muitos mitos em várias sociedades diferentes e tal, e ele criou uma espécie de estrutura de roteiro que a gente conhece como a jornada do herói. Ou então, monomito para os mais íntimos. Ele inicialmente estruturou essa estrutura em 12 passos, tal qual os 12 trabalhos de Hércules, mas como geralmente apresentações a gente não tem tanto tempo assim, a gente quer simplificar o formato enfim, para na hora de organizar os pensamentos, a gente vai lidar só com 3 atos. A gente vai aglomerar alguns desses 12 passos dentro de cada um desses atos e a gente vai ter 3 grandes atos só. O primeiro ato é a partida. A partida é o momento que a gente entende que onde Luke Skywalker vive, sabe? A gente entende qual é o planeta dele, a gente entende como é a vida dele antes de qualquer coisa acontecer, como é o dia a dia dele. E é quando ele se depara pela primeira vez com um problema sendo apresentado dentro desse contexto dele. Na estrutura, o que eu gostaria que a gente fizesse no primeiro ato é primeiro tentar quebrar o gelo com a audiência, tipo, contar uma piadinha, falar, enfim, alguma coisa sobre você para poder, enfim, já começar a se conectar com o pessoal. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto da gente, o contexto desse assunto que a gente vai abordar dentro de uma palestra. Depois a gente vai falar sobre a motivação de por que a gente está escolhendo falar sobre esse assunto. E por fim a gente vai falar sobre algumas pedras no caminho, que é o início desse problema que a gente está abordando. No segundo ato, o segundo ato a gente chama de iniciação. Na iniciação, a gente começa a apresentar as ferramentas, o Luke conhece as ferramentas com as quais ele vai resolver o problema, e o problema atinge ele de fato, né? O problema chega nele. E o que a gente vai fazer numa apresentação é, de novo, falar sobre o problema e a gente vai propor os caminhos para a solução. No caso de um assunto mais técnico, vamos dizer, de programação, é o momento que a gente vai apresentar o código, a gente vai apresentar de fato como sanar e como construir determinadas soluções. Uma dica que eu tenho para esse momento é que quando a gente trata normalmente de questões técnicas, a gente costuma falar muitos jargões. Isso pode alienar o público. Então, eu recomendaria que vocês tentassem evitar jargões e formalidades, que é, enfim, pelo mesmo motivo que a gente evita os jargões, né? Porque a gente quer, novamente, se conectar com o maior número de pessoas possível. O terceiro ato a gente chama de retorno. Esse é o ato que Luke entende quais são, como resolver esse problema. Ele usa as ferramentas que ele aprendeu para resolver o problema de fato e que no final das contas ele recolhe as recompensas, enfim, de ter resolvido aquele problema. Aqui, o que a gente vai fazer basicamente é a mesma coisa. A gente vai fazer a resolução do nosso conhecimento, a gente vai reapresentar tudo que a gente aprendeu e a gente vai explicar quais foram as recompensas que a gente recolheu por ter resolvido esse problema, dessa forma que a gente propôs. Eu sei que fica bem difícil de entender um assunto técnico dentro de uma estrutura tão genérica, então eu vou trazer para vocês um exemplo de um amigo meu que deu uma palestra recentemente sobre sistemas de autenticação. Aqui, ó, sistema de autenticação. E aí eu adaptei essa palestra dele um pouquinho dentro desse formato para vocês entenderem mais ou menos que assuntos a gente iria abordar se a gente utilizasse esse assunto dentro dessa estrutura.
Então, esse meu amigo, ele começou a falar sobre sistema de autenticação. Ele começou falando sobre o que era um sistema o que era autenticação na vida real, sabe? E o que, enfim, como a gente fazia autenticação na vida real. E aí ele começa a comentar sobre quando ele vai construir um sistema de autenticação, é uma coisa que ele faz geralmente uma vez só por projeto, certo? Então ele pega um projeto, aprende a fazer um sistema de autenticação, aprende a integrar o sistema a um terceiro, uma API ou algum outro terceiro third party service. E aí ele passa 8 meses nesse projeto e ele passa para o próximo projeto. E quando ele passa para o próximo projeto, ele não trabalhou mais no sistema de autenticação e teve que reaprender a fazer novamente. Tal qual o filme Era Uma Vez em Hollywood, é uma grande perda de tempo. Esse retrabalho que ele teve. E o que ele fez foi que ele começou a construir um documento com várias formas de construir sistemas de autenticação diferentes e várias formas de integrar esses sistemas a, enfim, serviços de terceiros. Ele começa a construir, dentro da apresentação dele, ele começa a apresentar os códigos de várias formas simplificadas e ele mostra a parte, enfim, de código, né, como comentei já. Matrix. Muitos filmes aí nessa palestra. E aí ele constrói um doc com todas essas soluções e ele compartilha com todo mundo da empresa dele, sabe? Então ele passa a ter um acesso muito fácil a um conhecimento extremamente específico, porque, eu vou repetir, os sistemas de autenticação só precisam ser feitos uma vez por projeto. Então, uma vez que você faz, ele não vai mudar, porque ele não altera o negócio. E o que isso gerou para ele e para a empresa dele foi que ele passou a ter entregáveis muito mais cedo para os clientes. Isso, enfim, deixava ele looking good para os clientes. E, por fim, ele vai economizar um tempo preciosíssimo de, enfim, várias pessoas tendo que aprender o tempo todo como construir um sistema de autenticação toda vez que um projeto novo começava. Enfim, pessoal, foi curtinha, é isso, mas meio abrupto esse final, mas vou ter que trabalhar melhor com isso nesse final, né? Mas é isso. Alguma dúvida, algum feedback, se vocês quiserem dar, se vocês querem comentar alguma coisa, enfim, é isso. Eu queria ter apresentado essa estrutura para vocês e, enfim, acho que foi isso. John, tu me ouves? Tô ouvindo. Primeiramente, parabéns pela apresentação. Você é um grande piadista e isso é massa porque ajuda a quebrar o clima. Uma coisa sobre essa jornada do herói que eu queria te perguntar, como isso se encaixaria. Tipo, eu conhecia essa divisão dos 3 atos, mas engraçado, tipo, eu associava muito o primeiro ato a tipo essa apresentação do problema e tal. E o segundo, ou é no primeiro que, tipo, ele conhece um mestre, que esse mestre ele dá um gatilho, sei lá, para a história se desenrolar. E na segunda, ele tem um grande aprendizado, né? Tipo, é mais ou menos isso? Tá correto? Não, tá certo, tá certo. Tipo, eu acho que, se não me engano, esse é o quinto ou quarto passo que a gente chama de presente da deusa, que é ou ele ganha uma habilidade especial de alguma entidade sobrenatural, ou ele reconhece um mestre, tá ligado? Tipo, existe outro passo também que é auxílio sobrenatural, mas isso é outro momento. Dentro dessa estrutura de 3 atos, eu preferi deixar de fora essa coisa do mestre, porque essa figura não entraria muito numa apresentação, eu no meu entendimento, sabe? Então eu simplifiquei o primeiro ato falando sobre os contextos, né, tanto do quem está apresentando quanto quem está sobre o problema que vai ser apresentado, e sobre os primeiros passos, os primeiros percalços que esse problema é apresentado, né? Não sei se a tua dúvida foi mais ou menos essa, né? Sim, claro. Não, tipo, era justamente o que eu queria saber, tipo, como encaixar essa questão no roteiro da Então,
a jornada do herói, ela nem sempre é usada, e a gente tem vários exemplos disso, ela nem sempre é usada em sua completude, né? Ele estruturou a jornada do herói em 12 passos, mas nem sempre os 12 passos são usados em todas as histórias. Cada passo é um elemento narrativo que ele pode ser usado ou não, né? E aí, nesse caso, eu deixei de fora esse passo, enfim, o que ficaria dentro do primeiro ato, eu acho. João, E, tipo, se tu terminasse? não, terminei, depois eu faço. Se quiser continuar, cara, tem pressa não. Vamos lá. João, alguma coisa que eu fiquei pensando quando tu tava falando aí era esses passos. Tu vê algum paralelo com a estrutura de um trabalho formal, seja científico, acadêmico, pseudocientífico, a apresentação do problema como uma introdução, eventualmente a parte que você aprende as coisas como o desenvolvimento de uma metodologia, no final você colhe os benefícios apresentando alguma conclusão. Tu vê algum paralelo ou tu acha que está muito distante, que eu posso ter tido essa impressão porque tu só mostrou 3 passos? Eu entendo que tem um paralelo, mas a estrutura narrativa da jornada do herói e de um trabalho acadêmico, por exemplo, um trabalho acadêmico você não inicia trabalhando um problema, você inicia com uma hipótese, teoricamente, né? E aí, o final, a sua conclusão, você pode confirmar ou não essa hipótese. Então, você pode ou não ter uma recompensa no final, entendeu? E enquanto na narrativa do herói, você vai ter, na jornada do herói, a gente sempre vai ter uma recompensa no final. Vai ter sempre, eu vou sempre dizer, galera, vai ser sempre positivo, sabe? Galera, eu aprendi isso aqui, utilizei dessa forma, e no final das contas eu comecei a ganhar dinheiro com isso, fazendo isso, sabe? Tipo, eu aprendi o que era a jornada do herói, comecei a dar palestra sobre a jornada do herói, e agora eu tô ganhando dinheiro dando palestra sobre a jornada do herói, entendeu? Enquanto um trabalho acadêmico, o paralelo talvez fosse eu aprendi a jornada do herói, implementei ele para o desenvolvimento de software e ele funciona ou não para, enfim, para um fim melhor, tá ligado? Uma finalidade melhor. Enfim, essa é a minha visão sobre esse paralelo. Mas eu acho que tem paralelos, sim, estruturais, no sentido de que a gente tem uma introdução, a gente tem uma apresentação do problema, a gente tem um estudo desse problema. Obviamente, a gente vai tá lidando com níveis de detalhamento técnico diferentes, né? Eu estava pensando, talvez eu esteja pescando um pouco do simples fato de que qualquer história bem contada, seja ela com narrativa do herói, sem narrativa do herói, ela tem uma estrutura que faz sentido semanticamente, né? Mesmo que você desordene começo, meio, fim, etc., talvez eu esteja só vendo semelhanças no que é obviamente semelhante, e não nas coisas particulares da jornada do herói. Então. Sim, sim. João, eu tenho uma outra pergunta. A história, ela é sempre voltada a um personagem, a uma pessoa, a trazer elementos humanos para essa história? Isso é um requisito? Eu não sei se é um requisito, mas quando eu comecei a falar, eu comentei sobre a gente tentar se conectar sempre com o público, né? Então, quando eu comecei a minha palestra, eu mostrei para vocês um pedaço do meu quarto aqui e eu falei que eu sou uma pessoa extremamente desorganizada. Então, isso já foi um momento de eu tentar mostrar para vocês, galera, eu não sei mais do que vocês, eu sou um cara desorganizado. Isso é uma coisa que me ajudou, talvez ajude vocês, sabe? Então, eu acho que os elementos humanos que a gente traz para dentro das histórias e que frequentemente eles são trazidos para dentro das apresentações, das histórias, eles ajudam a passar a mensagem, sabe? Eles ajudam você a reconhecer um problema seu, talvez, dentro da palestra, dentro de um assunto de uma terceira pessoa, sabe? Eu tenho uma pergunta. Você consegue lembrar de mais exemplos de como essa narrativa foi usada, foi aplicada em outros cenários? Por exemplo, é muito comum você ver storytelling para marcas que querem contar uma história e tal. Tu citaria alguma dessas? Desculpa, Juliana, cortou teu áudio, eu não entendi muito bem a pergunta, não. Eita, foi mal. Tá me ouvindo bem agora? Tô ouvindo melhor. Tá. A minha pergunta era mais para saber se tu tem outros exemplos de como essa narrativa foi usada dentro de apresentações ou de construção de branding, por exemplo. Construção de branding, né? Eu tenho... quando eu estava pesquisando um pouquinho para fazer essa palestra, eu estava pensando em dar mais exemplos e tal, mas eu acabei deixando de fora porque eu achei que ia ficar muito repetitivo dentro das coisas. Na construção de branding, eu acho que
se você detalhar um pouquinho melhor a jornada do herói, nos primeiros passos, nos primeiros atos, na construção de brand, eu acho que está muito associada a isso, porque é um momento que a gente vai apresentar o contexto. Então, quando você está construindo a identidade de uma marca, no meu entendimento, você está tentando entender qual é esse contexto, sabe? Então, talvez o storytelling você possa utilizar os 12 passos ou parte do começo dos 12 passos para poder entender melhor esse contexto. Faz sentido mais ou menos isso que eu falei? E um outro exemplo que eu lembrei, que eu estava lendo sobre, era de uma mulher que ela era contratada de uma empresa gigantesca nos Estados Unidos, e essa empresa tinha uma série de filiais, e essa mulher ela era do RH, e ela era responsável por fazer apresentações nas filiais sobre safety drills, né? Como é que é em português isso? Treinamento de segurança. Procedimento de segurança. Era uma empresa cujas filiais operavam com maquinário pesado e com, enfim, dispense. Com maquinário pesado e tal, e tinha uma série de procedimentos de segurança que a galera tinha que seguir de utilização de API, etc. E aí, essa mulher, ela ia para as filiais e os gerentes, ela apresentava parada e os gerentes de filiais tinham sempre o mesmo tipo de posicionamento, que é tipo, não, entendi que isso é um problema que você está apresentando aqui, mas na minha filial não tem esse problema não, sabe? Aqui todo mundo sabe o que fazer, todo mundo sabe onde é que ficam os extintores, todo mundo sabe que não é para botar a mão na prensa, todo mundo sabe que não é para botar a mão no fogo. E aí isso era extremamente frustrante para ela, sabe? Até que ela adaptou a apresentação dela para começar a falar de um amigo que ela tinha que perdeu um braço. Na brincadeirinha dessa não, dizendo que, eu sei que todo mundo sabe de tudo e tal, mas eu tinha esse amigo que ele trabalhava do meu lado, ele perdeu o braço esquerdo porque uma pessoa se descuidou em determinado momento, operando determinado maquinário, e, enfim. Isso foi um elemento de história, que ela começou a contar a história dessa pessoa, dizendo, não, essa pessoa tinha uma esposa e ele se separou depois, e ele tem 2 filhos, e aí ele teve que continuar trabalhando sem um braço, e enfim, foi uma adaptação muito difícil e tal. E aí isso começou a tocar mais esses gerentes de filiais que ela tinha que satisfazer de alguma forma. E essas pessoas passaram a, enfim, ouvir, parar de falar, a gente já sabe de tudo, sabe? Porque, enfim, é uma coisa pessoal, sabe? Tipo, quando você transforma a coisa em pessoal, as outras pessoas tendem a se conectar mais com isso. Eu não sei se essa minha resposta fez sentido, Ju. Não sei se te satisfez. Fez sentido, sim. Obrigada. Espera aí, se alguém tem alguma coisa para não monopolizar o microfone. Daniel tem. Eu tenho. João, parabéns pelo tema, muito bem escolhido. A jornada do herói de Star Wars é muito boa. E aquilo que vocês estavam conversando sobre a jornada do herói, ela tem que ter funcionado. Quando a gente, em projetos, a gente tem um tipo de apresentação que chama post-mortem. A gente fala sobre projetos que podem ter falhado ou não, mas o que a gente tirou de aprendizado deles. Sim. O que a gente tirou de aprendizado deles. Tem como adaptar esse storytelling para esse tipo de apresentação? Eu acho que tem, sim. No momento do post-mortem, você está buscando, enfim, sempre falar sobre os aprendizados e tal. E eles entrariam, talvez, esse aprendizado no segundo passo, né? No momento de apresentação da resolução do problema. E do problema em si. Então, talvez no post-mortem o que eu fizesse seria, tipo, primeiro começar explicando o contexto de como foi o projeto, quem contratou, quanto tempo foi, quantas pessoas estavam envolvidas, etc, etc. Falar dos problemas que, enfim, os programadores, os designers e os gerentes enfrentaram nesse projeto, e depois falar sobre, enfim, de fato o pós-mortem, né? E, enfim, a parte final, a recompensa vai ser sempre o que você aprendeu, né? No final da conta, né? Tipo, agora que eu aprendi enfim, que eu não posso mais programar sozinho, eu tenho que programar junto com o designer, eu vou parar de perder tempo ou qualquer coisa do gênero que vai acontecer num possível projeto, sabe? Engraçado você citou esse exemplo do Como é? programador. Você citou esse exemplo do programador trabalhar junto com o designer, é exatamente sobre isso que eu estava escrevendo antes, para fazer essa pergunta. Acertou no exemplo.
Ah, sabe. Valeu. Nada pra ver isso. João, tem um passo do... que deve ser um passo da Jornada do Herói. Eu não conheço a Jornada do Herói, certo? Mas já ouvi falar muito isso. Tipo, eu nunca li o canon disso aí. Mas tem uma coisa que tem na maioria desses filmes, tipo Star Wars, tipo, com esses roteiros que tem uma curva meio previsível do que vai acontecer em termos dos vais e vens e de quando aquilo vai acabar e de quando o assassino vai ser descoberto, ou seja lá qual for o objetivo final, que é a parte em que o herói resiste à missão que é imposta a ele. Tem isso na Jornada do Herói, velho? Tem sim. Eu acho que, se não me Traria engano, isso para apresentar assim de alguma maneira? rapidinho, como é? Repete a pergunta. Se tu trarias essa parte da rejeição dele, aquele chamado, né? Sei lá, Neo, you're the one. Ele, tipo, eu sou the one no cacete. Ele vai embora, vai querer viver a vida dele, vai trabalhar. E aí depois Sim, rola alguma sim. outra treta que faz ele ser reconduzido à aventura que é pra ele ser conduzido. Resistência, sair da zona de conforto, né? Exato. Então, na Jornada do Herói, deixa eu falar pra vocês quais são todos os passos da Jornada do Herói, porque, enfim, fica todo mundo, mesmo que você não vão decorar e tal. Enfim, começa com o mundo comum, depois é o chamado à aventura, o terceiro passo é a recusa do chamado, que é justamente isso que tu estás comentando, tipo, é justamente a quebra do lugar confortável, né? Só para eu não ir além da tua pergunta e a gente acaba se perdendo, nesse exemplo que eu dei sobre o meu amigo que deu uma palestra sobre sobre sistemas de autenticação, que esse amigo é Renato, por sinal, quem quiser falar, pode falar com a Juliana. Essa recusa do chamado seria uma primeira inicial resistência a ele fazer um documento e aprender de uma vez a fazer esse sistema de autenticação, sabe? Seria essa coisa mais do, porra, só tenho que fazer uma vez essa parada, velho. Não vou perder meu tempo construindo um documento para isso, se eu precisar só fazer uma vez, sabe? E no final das contas, ele decide fazer isso e a recompensa é muito maior do que se ele tivesse que ficar aprendendo todas as vezes. Enfim, só continuando com a jornada do herói, tipo, após a recusa do chamado, a gente tem um encontro com o mentor, que é o que Sérgio comentou, a travessia do primeiro limiar, que é o primeiro desafio. Aí a gente tem provas, aliados e inimigos. Depois a gente tem a aproximação da caverna secreta, a aprovação, não é aprovação, é provação. Recompensa, o caminho de volta, ressurreição e o retorno com o Elixir. Para eu relembrar mais ou menos o que eu tinha falado com o Sérgio, esses 12 passos são elementos... Exato, provação. Muito bem, Sérgio. Esses 12 passos são cada um elemento narrativo. Eles nem sempre são utilizados juntos. Então a gente pode escolher quais elementos a gente vai usar na nossa jornada. Obrigado. Fez sentido isso, Chico? Para o que tu estava pensando? Essa Sim, recusa sim. e tal. Não é que eu esteja em busca do paralelo perfeito de todos os passos e tal, né? Claro que isso você está portando uma estrutura, então nem tudo é exatamente alinhado. Exato. É uma estrutura teórica também, né? Então é complicado você colocar... Vamos fazer uma apresentação que inclua os 12 passos do... Uma apresentação que não seja sobre a jornada do herói, que inclua os 12 passos da jornada do herói, sabe? Às vezes a coisa é maçante, sabe? A gente tem milhares de histórias maçantes também que utilizam perfeitamente a jornada do herói, sabe? Mas que, enfim, não funciona, sabe? Por N motivos. João, existem outras mecânicas narrativas além da jornada do herói e tu acha que elas poderiam ser úteis de alguma forma? Então, não tenho de cabeça agora não, outras estruturas e tal. Mas a gente tem uma estrutura de storytelling que literalmente a principal, a gente conhece como os principais elementos do storytelling, sabe? Que são 5 passos, 4 passos, não lembro agora. Mas tipo, a gente tem mensagem, ambiente, personagem, conflito, sabe? E resolução, são os 5 passos esses. Então, a gente começaria uma história falando qual é a mensagem que a gente quer passar primeiro, depois a gente fala sobre o contexto que essa mensagem vai estar incluída, a gente vai falar quem é o personagem, qual é a resolução, né, principal dessa história, vai falar sobre o conflito, que é o problema em si, e sobre a resolução desse conflito. Isso é uma outra estrutura que não é a jornada do herói propriamente dita, mas é uma estrutura que a gente usa para alguns elementos de storytelling, pelo menos que eu uso. Né? Deve ter outras
outras estruturas, sabe? Porque, enfim, o que eu gosto da jornada do herói é porque ela, na minha opinião, ela deixa as coisas com mais sentido do ponto de vista narrativo. Porque se eu utilizar essa outra estrutura que eu comentei com vocês agora, a gente pode ter coisas muito separadas e tal. Eu acho esquisito você começar pela mensagem e tal, mas é uma parada que se usa também. E às vezes é útil em outras situações. Mas agora eu não tô conseguindo pensar em nenhuma situação que ela fosse mais útil do que a jornada do herói, infelizmente. Mas eu vou pensar e retorno pra tu. Eu fiquei com uma dúvida meio básica aqui, João. Valeu pela apresentação. Eu nunca Nada. tinha me ligado nisso, eu nunca tinha estudado falar a respeito da jornada do herói, mas eu fiquei pensando aqui, o herói é sempre... Quem é o herói? É sempre uma entidade humana ou, de repente, no sistema de autenticação, o herói pode ser a própria funcionalidade ou quem vai falar a história que decide? Então, a priori, quem vai falar a história decide. E eu achei muito interessante essa tua visão, de que o sistema de autenticação pode ser o herói. E eu achei muito legal isso, de fato. Eu não tinha pensado por esse lado, não. Como eu tinha comentado com o Sérgio, normalmente a gente utiliza um elemento humano porque ele é mais fácil de a audiência se conectar, sabe? A gente quer que a audiência veja o seguinte, a audiência pare e veja, ou a heroína, é verdade, pode ser uma mulher também. Desculpe aí. Muito bem, Lailson, feminista. E o que eu acho, Matheus, é que o elemento humano traz a audiência mais para perto, como eu tinha comentado, né? Então, enfim, o meu impulso inicial é sempre de trazer a história como humana. A gente quer ver ali a gente tá vendo um palestrante falando sobre uma determinada coisa e tal. Na minha opinião, pessoal, eu quero muito ver que esse cara erra também, sabe? Esse cara se fudeu em algum momento da vida dele porque ele fez alguma coisa errada e agora ele aprendeu a fazer a parada mais certa e ele tá me ensinando ali a fazer enfim, a forma que ele achou para resolver o problema, sabe? Então, para mim é muito útil quando é um elemento humano, por esse motivo, porque algo vai ser paralelo no chat aí, viu? Porque é o que eu comentei. Quando você vê que é um herói falho, é uma pessoa falha também, falha assim, né? Obviamente não é um defeito ser falho, mas é uma característica, né? Não é, sei lá, você imagina uma palestra com Steve Jobs, você fala, meu Deus, o cara mais foda do planeta Terra e tal. E no final das contas ele é um fodido do caralho, né? Não, não é um fodido, cara. Talvez exista um apelo maior, né? Quando o herói se funde com o apresentador, porque o herói tá ali para você. Exato. Então, quando você vem com uma pessoa, tá falando sobre sistemas de autenticação, e essa pessoa diz, galera, era um saco pra mim, velho. Eu tinha sempre que pesquisar, velho. E era muito difícil, velho. E a forma como eu resolvi foi fazendo um doc, que tem várias formas de resolução desse problema aqui que eu tô apresentando. E isso me ajudou muito. Talvez isso ajude vocês também, sabe? E aí talvez a pessoa se identifique com o problema também, sabe? Não só com a pessoa. Quando você coloca, talvez, o sistema de autenticação como o herói, eu vou repetir, eu achei muito interessante isso, eu acho que dá pra trabalhar em cima disso muito bem, tá ligado? Eu acho que dá pra fazer uma apresentação legal em cima disso. Mas quando você coloca o sistema, a funcionalidade como herói, talvez ela não seja falha, sabe? Mas aí você pode apresentar falhas dela e você pode apresentar, dizer que ela tem uma funcionalidade limitada, por exemplo, sabe? É uma parada que eu tô pensando agora. Se eu tiver implementado, pode ter certeza que provavelmente ela deve ser falha. Não, mas ela tem uma aplicação, a funcionalidade vai ter sempre uma aplicação limitada, então a gente pode colocar ela como herói de determinada situação, mas que ela não vai resolver todos os seus problemas, sabe? É uma visão interessante, eu acho. Nenhum herói vai, né? Não, nenhum herói vai. O herói vai propor uma solução que talvez seja útil. E, enfim, eu acho que, na minha opinião, qualquer coisa muito além disso é muita pressuposição, sabe? É muito devaneio, talvez. Valeu, velho. Massa. Curti. Vou procurar saber mais a respeito disso e tentar aplicar. É massa. Eu acho massa. João, quando a gente tiver conversinha paralela no chat, tu diz, ei, vocês aí não querem compartilhar com o grupo, não? Conversinha é essa aí que vocês estão falando, né? Não quer... Queria rir também.
Estão rindo aí no Essa chat. turma do fundão aí. Chico, sai de perto de Sérgio. Vamos separar. Vem aqui pra frente, Sérgio. Mas é isso. Mais alguma dúvida aí? Mais algum comentário que vocês querem fazer? Lê o chat, rolando João. uma Tava tendo uma polêmica. discussão interessante. Tem perguntas muito Isso. pontuais no chat. Tem Tá. uma polêmica rolando no chat que é comparando a jornada do herói com a paixão de Cristo. E aí talvez tu queira dar uma sacada no chat aí Era, para discutir. Era Só tem com a acento, paixão, tem mas isso. todo o romance, Juliana. É mais profundo ainda, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Em Bacurau, o herói é a cidade heroína. É interessante, Leison. Talvez seja. Tem muitas histórias que a gente coloca. Eu acho meio chato em alguns momentos e tal. Eu não achei em Bacurau nada demais, diga-se de passagem. Mas. Eu achei bom, mas não achei nada demais, não. Mas tem várias histórias que o pessoal diz, não, porque veja que essa história aqui, o tempo é um personagem aqui nessa história. O tempo é um personagem muito interessante aqui. Eu disse, é mesmo. Que negócio chato, eu acho. A Paixão de Cristo é uma grande jornada do herói, sabe? A gente tem. A Bíblia seguiu. São 12 apóstolos, 12 passos da jornada do herói e tal. Cada passo da jornada do herói tá em um evangelho diferente e tal. Então. E assim, eu não tô criticando a religião de ninguém, a crença de ninguém falando isso, né? Tal. É só. Enfim, é um conto, né? A Bíblia é um grande conto, porque, de fato, o que é que você quer passar? Você quer passar os valores cristãos, etc, etc. E aí, nada melhor do que usar a jornada do herói para passar conhecimento. A gente se envolve com a história de Jesus, alguns se envolvem com a jornada de Jesus. E, enfim, e dentro da jornada de Jesus a gente vai ter vários valores cristãos impregnados naquela narrativa ali. E... hipster, não, nada disso. Não. Eu acho bom, acho Bacurau bom. Mas enfim, eu acho ok a história. Herói tem acento, sim. Eu não sei se eu respondi já isso, mas Herói ainda tem acento, sim. Eu não sei se a jornada do herói é uma herança do cristianismo, não. Eu diria que ela é muito anterior a isso. Muito, muito anterior mesmo, sabe? O cristianismo é uma coisa muito, muito recente. Então a gente tem a jornada E do herói desde... tipo, a própria história de Cristo, ela tem uma estrutura muito similar a outros mitos que surgiram antes de Cristo, tá ligado? Tipo, Sim, sim. é como se a história de Cristo fosse um rebranding de outros mitos passados, assim. Exato. Cristo, ele é quase todo Osíris, na realidade, né? Se você for pegar o mito de Osíris, Osíris é filho de Ra, e ele vem pra Terra para poder... Porque Ra foi morto, etc, tal, não sei o que. Isso é cultura egípcia e tal. Mas na jornada do herói a gente tem muito... Herói que não tem acento, exato. Muito bem, Camilo. Se você pegar os 12 trabalhos de Hércules, né? 12 trabalhos, 12 partes da jornada do herói. Vê que 12 é um número mágico, né? Pi. Tá em todo lugar. Proporção área, etc. E aí... você tem vários momentos, tipo... a história de Teseu também, sabe? A gente tem anterior a isso, a Ilíada também utiliza da jornada do herói e tal. A Odisseia, etc. Enfim, é muito, muito anterior ao cristianismo, isso, sabe? Tipo, como o Sérgio falou, o cristianismo é uma fé válida, etc. Não é uma crítica à fé e tal, mas o conto do cristianismo, o conto de Cristo, ele é um amálgama de vários elementos anteriores, elementos míticos e religiosos de sociedades e culturas anteriores à sociedade romana da época. E, assim, um paralelo bem interessante para você traçar em relação a essa coisa, essa sobreposição de culturas, você olhar a cultura macedônica, porque Alexandre o Grande, ele invade a Grécia e ele adora os gregos, né? Ele foi ensinado por filósofos gregos. Ele invade a Grécia, pega todos os mitos e leva de volta para a Macedônia. Então, é igual, sabe? A gente tem muita sobreposição de mito quando você vai estudar cultura grega e cultura romana, sabe? Os deuses são basicamente os mesmos. Enfim, deus do mar, deus do submundo, deus do trovão, etc. Enfim. Massa, gente. A gente já está chegando no horário de encerramento. Acho que temos espaço só para mais uma pergunta, se houver. E é isso.
Paula, você tá no celular. Você quer compartilhar ou você tá falando no celular aí com os outros? Paula? Tô brincando. Eu sou a assessoria de comunicação do evento, eu tô respondendo histórias. Ah, muito bem, muito Da bem. guarda. Eu tô brincando, eu tava brincando. Eu sei. E aí, gente, mais alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário e tal? Você diria que o Ok. vilão é sempre o cliente? Fã. Sempre o cliente, com certeza absoluta. Eu não tenho a menor dúvida disso. O cliente vai sempre apresentar o maior problema para o desenvolvimento de software, né? Mas, ao mesmo tempo, é o cliente que dá a recompensa, no final das contas, né? Que é o dinheiro. É o dinheiro, né? Então, a gente pode dizer que sem o vilão não existe a história e sem o cliente não existe desenvolvimento de software, né? Tem toda a crise. Fechou bem, fechou bem. Massa, gente. Então, é isso. Agradecer de novo a presença de João, ele ter dedicado um tempinho para poder explicar isso pra gente. Acho que vai ser bem útil pra gente agora na escrita dos cases. E querendo ou não, enquanto designers, estamos sempre procurando formas de representar e de contar histórias. Então, obrigada pelo conteúdo. Nada que isso. Bom, eu que agradeço o espaço aí e agradeço bastante o interesse. Espero que vocês tenham Obrigado, curtido aí. João. Você é top, você é